extenso, mas a gente tem que salientar o trabalho do Comitê Gestor de Crise da Prefeitura. Fez um trabalho muito interessante aqui, inclusive com escolta de caminhão-tanque. Então foi muito organizado tudo, a população ficou sabendo o que aconteceu. E foi superado, graças a Deus. O que eu estou assim, tentando lembrar aqui é que as pessoas, mesmo quem estava, vamos dizer, com 3/4 de tanque, falou, não, eu vou ficar sem combustível. É usado de maneira errada nesse país, né? Ou seja, você usa para transportar uma quantidade muito grande de carga, né, que poderia estar sendo escoada de uma outra maneira, ou por via fluvial, mais barata, trem, inclusive, mais né? barata, e os caminhões, né, os caminhões e os caminhoneiros teriam condições melhores de circulação, entendeu? Eles fariam esse transbordo em trechos determinados, ao invés do cara fazer uma viagem do Rio Grande do Sul até Belém do Pará, que é um absurdo, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Né? Então, o custo é alto, aí o caminhoneiro acaba sofrendo, porque com essa política de preço da Petrobras, né? Não sobra nada para ele, né? Não, porque o cara sai, vamos dizer, pagando 5, né? Um exemplo, no dia 8 ou no dia 6, paga R$5 ou R$3,50. Aí a viagem vai durar uma semana, né? No terceiro dia subiu o combustível outra vez, no quarto dia subiu de novo. Quando ele chega no final da viagem, o caminhão consome absurdo, né? Assim, você encher o tanque de caminhão, a gente acha que é igual carro, né? Imagina, né? São 500 litros de combustível, é um absurdo a quantidade. E o custo explode. Então o cara que tratou, o frete não varia ao longo do trajeto, é o mesmo. Você contratou aqui. E o diesel vinha sendo reajustado diariamente? Diariamente. Que isso? Não tem categoria. Aí também é uma questão de política, né? Porque lá fora também é assim. Só que tem maneiras de fazer isso. Tem uma história super complexa. Acho que é melhor a gente tratar da nossa praia aqui. Depois dessa retrospectiva do test drive, até porque o test drive também ficou sem gasolina semana passada. Semana passada nós tivemos que cancelar a transmissão exatamente por causa disso. O Marcos ficou sem combustível, né? E eu estava com receio, eu tinha, mas eu falei, pô, mas vai que a coisa estica, né? É verdade. Eu tinha aqui a São Paulo, tá? Eu falei, então... eu até fiz uma brincadeira no Jundiaí de antigamente, que é uma editoria do Jundiaí agora. Levantamos fotos de postos antigos, postos que estavam movimentados. O título foi: você se lembra do tempo que tinha combustível nos postos de gasolina? Bons tempos aqueles. A gente só percebe como faz falta quando não tem, né? Não tem, com certeza. É impressionante. Bom, estamos começando aqui mais um test drive. Hoje, falando do carro da semana, que está no Jundiaí agora, feito pela equipe do Automotori, Joaquim Rimoli. Ficou 15 dias com esse carro na mão, circulando, um baita de um test drive, né? Não, foi muito bacana. Foi muito bacana, né? O GM deu uma força bacana aí, porque é um jeito de você conhecer melhor o produto. Às vezes você faz, imagina, test drive em concessionária, às vezes é uma volta no quarteirão. Você não consegue entender o que é o produto. Você compra porque achei bonito, porque deu uma voltinha, achei legal. Mas quando você usa o carro no dia a dia, o ideal seria isso, né? Você poder ficar uma semana com o carro antes de comprar. Né? E como jornalista, eu preciso também conhecer o produto. Então, as fábricas mandam os produtos para a gente experimentar e aí, por exemplo, esse carro, né? Um baita porta-mala, então você faz supermercado, você usa o carro no teu dia a dia. Né? Inclusive eu estava com ele no auge da crise aí, um carro 1.4, um carrão grande, mas econômico, super econômico, né? Eu rodei com o mesmo tanque. Interessante. Durante toda a crise. Mas você não falou o nome do carro. É um Chevrolet Cruze, né? A versão que a gente avaliou é a LTZ, que é a top de linha. E essa versão, depois a gente vai contar mais dele. Vai contar daqui a pouco. Esse carro também está no www.jundiagora.com.br, parceria com www.automotori.com.br, do nosso amigo, parceiro, colaborador, pau pra toda obra, Joaquim Rimoli. O Joaquim Rimoli do Brasil. Obrigado. Gostou dessa, né? Na semana passada, né, que a gente tem a sessão dos comerciais antigos e comerciais novos. Esse aqui até que não é tão novo, é de 2015, né? Na semana passada, uma pena que a gente até
colocou como avaliação, a matéria da avaliação foi o Renault Sandero RS, né? Que é um carro super legal, ele não é um Sandero comum, né? Depois entra lá no Jundiaí agora ou no Automotor e você vai ver a matéria, é bem legal a avaliação do carro, né? É o que os ingleses chamam de Pocket Rocket, que é foguete de bolso. Nossa! Ele é um canhão, ele tem um motor 2.0, um carro pequeno, né? Você se apaixonou por ele, né? Não, é uma delícia, anda muito. E, bom, tá lá a avaliação, vocês vão conhecer. E na semana passada a gente mostrou o comercial de lançamento desse carro aqui, que é o Fiat 500X, tá? Ele é um crossover derivado desse carrinho aqui, ó, que todo mundo conhece, o Fiat 500 ou Fiat 500, né? Que é um ícone da Fiat. É. E o comercial foi exibido durante o Super Bowl, né? Que é aquele torneio de futebol americano nos Estados Unidos, que é a maior audiência da TV americana, né? E o comercial muito engraçado, foi em 2015, no Super Bowl de 2015, eles fizeram uma brincadeira, claro que o carro é italiano, espírito italiano, né, apaixonado. Aí eles pegaram um casal, né, de terceira idade e vamos ver o comercial aqui? Já? Já, vamos lá. Então vamos lá. Então é continuidade da coisa da semana passada. Da semana passada, porque aí eu vou falar desta semana, tá bom? Tá bom. O comercial inclusive está lá na página do Test Drive no Jundiaí agora, tá bom? Só um minutinho. Lucimara Borges Rodrigues da Silva, ela tá falando motor Revis conectada. Opa! O Ricardo Silva, Jundiaí Mirim conectado. Obrigado, Opa. Ricardo. Obrigado. Lucimara Borges Rodrigues, dedinho de imperador. Obrigado. Bacana. Ricardo Silva, gente 10. Continua com a gente, curte a nossa página, compartilha com seus amigos. Só informação legal, só informação sobre carro. Esse cara entende muito. Manda bala, Joca. Então vamos lá, vamos ver o comercial da semana passada. Da semana passada, para vocês relembrarem. Retrospectiva dos velhinhos tarados. Isso, e se você quiser ver o comercial em HD, ele tá lá no site, tá bom? Mas vamos tirar uma. Súbito. Opa, peraí. Esse é o desta semana. É esse aqui. Ô, Joca. Desculpa. Ô, Joca. Passou muito rápido. Aqui. Esse aqui. Pronto. Esse aqui. Semana passada. Semana passada. Ó. É um casalzinho. Subito. The all-new Fiat 500X crossover. Bigger, more powerful, and ready for action. Então, pô, o cara ia tomar um comprimido lá para impotência, né? Era o último, aí voa da boca dele. E deu toda essa confusão. E aí ele cai dentro do tanque daquele Fiat 500, que é o pequenininho. Aí o carro fica todo bombadão, né? Ele se anima. Né? E aí vira o crossover 500X. Mas a senhorinha não gostou. Ela não gostou muito. A senhorina. Aí, essa semana aqui, a gente postou a continuação desse comercial. Dessa vez, o comercial, ele é do Fiat 124, que é uma versão esportiva, né? De um clássico da Fiat. Tá? E esse carro é muito legal, tração traseira, tal. A Fiat reeditou e relançou lá nos Estados Unidos. E no lançamento, é óbvio, eles aproveitaram a história do casal aí apaixonado, né? E fizeram essa sacanagem. Meio bombril, né? Aproveitar. Ele se empolga, ó.
Contagiro. O carro é o Viagra, né? Amore, siamo pronti. Introducing the Italian Roadster, the all-new Fiat 124 Spider. When the top goes down, pulses go up. É muito engraçado, né? Então, o carro acabou virando Viagra para ele. Com certeza, um carro desse. Depois, se você quiser, assiste lá no Test Drive, entra no Automotor e também tem lá. Você vai ver o comercial em HD, é muito legal, é bem engraçado essa campanha. Né? Paulo Roberto, do Jardim Danúbio, todo conectado, amigos conectados. Opa! Dri Fernandes mandando dedinho de Imperador Romano. Muito bom, obrigado. Aristides Prete também, conhece, Joca? Amigo? Não, Opa. não me lembro dele, desculpa. Não, ele também não falou que conhece você, Joca. Ah, que bom. Sorte do Aristides, né? Mas legal, gente, curte. É legal vocês saberem que hoje o Joca vai falar sobre sistema de resfriamento de motor. Isso. Então, se você tem dúvidas, manda aqui pra gente, como o pessoal tá mandando curtida, tá mandando dedinho, manda a sua dúvida sobre resfriamento de motor, é assunto importante. Esse negócio pode fundir o motor, não pode? Exatamente. Fundir é o termo certo? Fundir motor. Então, na realidade, a gente vai falar do sistema de arrefecimento, que é o nome correto. É muito né? técnico, né? Não, mas tudo bem. Que para quem é mais das antigas, era o radiador, né, que resfriava o motor. Né? Então a gente vai falar sobre isso, é bem legal, um assunto importante. E olha, se você bobear, você pode ter um prejuízo monstro. Então é bom ficar ligado, tá? Em qualquer carro, hein? Tá bom? E o caos? O caos da semana do meu amigo Joaquim Rimoli, esse ícone dos carros brasileiros, o Corcel, que está completando 50 anos. Cara, eu sou mais velho que o Corcel. Não, impressionante. Eu nem era nascido nessa época. Mas o Corcel, pô, 50ão agora, né? E essa foto é muito legal porque ela foi feita dentro do estúdio de design da Ford, lá em São Bernardo do Campo, quando eles estavam projetando o carro. Então depois a gente vai contar essa história também, fica aí que vai valer a pena, tá? É uma história muito legal. Eu vou lançar uma pergunta aqui pra vocês hoje, manda a resposta aqui pra gente. Qual que é o carro que quando você era criança você gostaria de ter? Qual era o seu sonho de carro? O carro do seu tio, o carro do seu pai? Manda pra gente aqui, a gente quer saber qual que era os carros que você sonhava. Você sentava no volante e fazia de conta que dirigia. Se for Marco, você já sabe. Meu carro era o carro do meu tio, tá. Era o Maverick. O Maverick cinza com faixa preta. Nossa, um Maverick GT. Feio, né? Lindo, um carrão. Então, né? Bebia pouco. Nossa. Acelerou, acabou o combustível. Acabou. Vamos então Então, vamos lá, rapidinho, falar do Cruze, né? O Cruze que a gente avaliou aí nesses últimos 15 dias é um carrão, motor 1.4. Lembra que eu falei na semana retrasada, ou melhor, semana retrasada não, há uns 2 programas atrás, sobre a questão do downsizing, que é o encolhimento dos motores, né? Então você está falando do Maverick aí, né? Que tinha um motor V8. Era um monstro. Um monstro. E ele tinha, assim, inacreditáveis... Me corrijam os maveriqueiros aí, os apaixonados por isso, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não tinha mais do que 130 ou 140 cavalos de potência, tá? Ele era, assim, um motor enorme para conseguir gerar 130 cavalos, uma coisa assim. Me desculpem, eu não tenho de cabeça esse número. Esse carro aqui, ele tem um motorzinho 4 cilindros, pequeno, né? Turbo, 1.4, imagina, motor 1.4, que carro que é motor 1.4? O Corcel era 1.4, só para você ter uma ideia, os primeiros Corcéis, né? E é um carrão, é um carro grande, né? Ele tem quase 5 metros de comprimento. Só que ele usa de algumas tecnologias, como eu tinha falado há alguns programas atrás, que ele usa injeção direta, usa o turbo, né? E ele consegue ser altamente eficiente. Então é um carro que tem muita potência, né? Cheio de tecnologia. Meu, esse carro, o que ele tem de gadget, né? De coisa, para quem gosta de coisa eletrônica, o carro é uma vitrine, é uma boutique. Meu cunhado não ia poder ver esse carro, ia querer comprar o bicho. Né? Então,
Ele é bastante econômico por conta disso, anda muito, né? É legal isso, sabe? Ele consegue ter um desempenho bacana com um consumo baixo, né? E, apesar de ser um carro grandão, né? E aí, ó, o motor 1.4 Ecotec, aqui está a turbina dele, né? Uma turbina relativamente grande, né? Esse carro, inclusive, foi lançado simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. Esse carro é um carro, vamos dizer, um projeto para o mercado americano, é bacana isso. E ele é produzido agora na Argentina, né? Ele é feito no Brasil, o motor é feito na Argentina, é feito o casamento aqui, é uma coisa meio doida, né? E aí o carro tem algumas coisas muito legais aqui no console, né? Você tem alguns botões aqui, esse aqui é o mais bacana. Ele não é nenhuma novidade também, alguns carros já trazem isso, mas ele como um carro, vamos dizer que não é absurdamente caro, né? Ele consegue trazer, ele tem um sistema de estacionamento automático. Então ele mede o tamanho da vaga, né, que ele vai estacionar, tá? E então você, por exemplo, eu estou numa rua vindo, né, com o carro, pá, e aí eu quero estacionar desse lado da rua paralelo. Aí eu ligo a seta do lado direito, que é o lado que eu quero estacionar, né? E aí o carro começa a calcular as vagas, tá? Ele começa a ver o tamanho das vagas que tem na rua, tá? Estados Unidos, e do Astra Open, que ganhou o carro do ano. Né? Ele começa a ver o tamanho da vaga que tem na rua. A hora que ele encontra a vaga, que ele mediu de ponta a ponta o carro, já viu que tem espaço suficiente, ele pede para você parar o carro, né? Engatar a ré e tirar a mão do volante. Ele faz tudo sozinho. Aí ele faz sozinho. Aí ele vira o volante, entra na vaga, sozinho, medindo, e ele vai fazendo todas as medidas, e a hora que ele chega no final, ele para, aí ele fala assim, mude de marcha. Aí você põe, vamos dizer, o drive, que é para andar para frente, né, no automático, no D, aí o carro desvira o volante, tem umas imagens aqui, enquanto a gente conversa vai aparecer. E o carro, e aí ele começa a procurar vaga em que ele possa estacionar de ré. Vaga perpendicular. Né? E aí ele vai medindo as vagas num shopping, você anda despreocupado. Quando ele encontra a vaga, ele toca uma campainha. Aí você para o carro, ele fala, engata a ré, e ele para. Cara, é impressionante. Você pega uma régua e mede os dois lados, assim, a distância da porta para o carro do lado, a porta para o carro do outro. Ele faz uma coisa milimétrica, cara. É muito bacana. Uma outra coisa, quer ver? Aqui vai aparecer agora, daqui a pouquinho. Outra coisa bacana, na estrada, ou numa rua, ele está medindo constantemente a distância que você está do carro da frente. Então, se o carro da frente diminui a velocidade e você não diminui, continua acelerando, o carro interpreta o seguinte, opa, o Marco está distraído e ele vai bater o carro. Aí ele projeta uma luz no para-brisa do carro, vermelha, bem forte, avisando, olha, você vai bater o carro. Espetacular. É muito bacana isso, né? Então ele tem essas várias funções e é um carro nacional, né? Feito aqui, é muito legal isso. Posso? Por favor. Abraço pro Márcio Terra, Daniela e Dona Maria José. Todo mundo mandando o dedinho. Márcio Terra, aliás, precisamos conversar com você. Dê as caras por aqui. Ah, olha ele estacionando sozinho, quer ver? Olha lá, ele mede a vaga, né? Olha, tanto paralela quanto perpendicular. E aqui ele medindo a distância do carro da frente, ó. Tá vendo? Ele mede em segundos quanto tempo você está andando do carro da frente. Cara, muito legal isso. Né? Sabe quem está assistindo a gente? Opa. O Ronaldo Revinho. Ah, o Revinho? Opa, o Revinho. Nosso parceiro. Vamos fazer um merchan dele, vai? Vamos lá, já. Vamos falar já. Só por curiosidade, ele falou que o carro que ele queria ter quando era criança era um Maverick. Olha aí. GT. Com gosto, hein? É o meu também. Maverick GT. Isso. Então vamos lá, o Motor Heavies é o nosso parceiro aqui do Test Drive, né? É mecânica automotiva, ele é especializado em motor, câmbio automático, câmbio mecânico, né? Mexe com freio, suspensão, injeção eletrônica, né? Ele fica lá na rua Senador Vacari, número 394, no Jardim Florestal, aqui em Jundiaí. Salvador, desculpa, eu sou completamente cego, vocês perceberam, né? Salvador Vacari, 394, no Jardim Florestal, aqui em Jundiaí. Se puder, faça uma visita que o cara é muito bacana. E a promoção dessa semana é uma verificação de sistema de injeção com
escaneamento e verificação de itens básicos como lâmpadas e fluidos. Verificação, você vai chegar lá, ele vai dar aquela geral, aí se você precisar fazer o serviço, ele vai indicar para você. Com ele. Tá? Mas essa verificação, ela é muito importante, cara. Inclusive no programa de hoje a gente vai estar falando sobre sistema de arrefecimento e tem tudo a ver. Muitas vezes é necessário, por exemplo, fazer a substituição do fluido, né, de refrigeração do carro. Porque antigamente você punha água no radiador, hoje em dia você não faz mais isso, tá? Você tem um fluido lá que chama... Eu coloco água. Então, não pode. Você está estragando o seu carro. Revinho, ó, futuro cliente aqui, ó. Não pode pôr água. Tá? Certo. Se você for completar com água, eu vou explicar isso lá na frente, água desmineralizada, acredite se quiser. Os carros hoje, como eu falei, eles evoluíram demais. Até nessa questão. Então, hoje os carros trabalham com um sistema fechado, circulação fechado, de recirculação da água. Vamos explicar daqui a pouquinho. Rafinha conectado também, Rafael Rodrigues. Obrigado, Rafael. Valeu, Rafael. Deixa eu falar uma coisa. Faz uma pergunta sobre o Corcel. Se alguém responder essa pergunta primeiro e corretamente, leva o prêmio do Revinho. Perfeito. Vamos lá. Boa. Uma pergunta difícil, hein? Difícil. Bem difícil. Essa aqui, o primeiro que responder certo, leva essa verificação. Corcel, cara. Corcel. Quantos anos o Corcel está fazendo este ano? Este ano. Fácil. Quantos anos? Mais velho que ele. Não, é mais novo que ele. É mais novo. Consegui ser mais velho que o Corcel. Tá, então, quantos anos o Corcel está fazendo no Brasil este ano? O primeiro nome que aparecia aqui com a idade certa ganhou a verificação lá do Revinho, tá? Perfeito. O Rafael Rodrigues está mandando carinhas com olhinhos, cheio de coraçãozinho. Que bonitinho. E aí, a gente vai no que agora, hein? Vamos lá, então. Então, vamos aqui. O Rafael Rodrigues é filho do Revinho, o Paulo tá falando. Legal, é família. Muito bom. Família. Ó, o carro estacionando sozinho aqui. Olha lá, gente. Ele escolhe a vaga, né, vira o volante sozinho. Tá vendo? Então ele faz essa medição, ó, e acerta na vaga. É muito bacana, cara. Espetacular. Né? E aqui, ele fazendo a leitura da faixa, ó, você vai começar a invadir a faixa desse lado, ele empurra o carro, ele vira o volante. É muito louco isso, cara. Sensacional. Ele está fazendo, tá vendo? Ele lê a faixa que está na frente. Olha lá, invadiu, ele volta, tá? Bom, então, beleza, você quer saber mais a respeito do Cruze Sedan LTZ, entra lá no automotore.com.br e no test drive do Jundiaí agora você vai ter a matéria completa, com foto, tem esses vídeos, você pode curtir bacana lá e conhecer um pouquinho mais sobre esse. Cello Cinelli, programa ótimo, 46 anos. Não, errou. É mais. Rafael Rodrigues mandou mais um olhinho com carinha com olhinho e o Paulo Roberto, cara, você tá doido, 76 anos? Imagina. Você tá me ofendendo, compadre. É a idade do Marco. Vamos lá, pessoal. O carro, ó, vou dar uma dica. Vai. Errou de novo, Paulo Roberto. Não é 48 anos. Não. Ó, o carro, eu vou só dar uma dica. Ele foi lançado em 1968. Fácil. Tá? Só fazer a conta. Aí, gente, o primeiro que mandar, ganhou. Ganhou, né? Já eu digo no ar agora o nome do fulano, da pessoa. E agora a gente vai pra onde? Vamos lá. Olha lá. Ixi. Sistema de arrefecimento. Aí que tá a dor de cabeça, né? Tem gente que não liga para isso, tá? Acha que, pô, carro, você não precisa olhar a água, não precisa olhar a validade do óleo, não precisa calibrar pneu, o carro anda sozinho e ele fica sempre maravilhoso. Tem que tomar cuidado. Mesmo porque o carro, ele ainda é um bem que custa muito. Né? Você tem que manter até para conseguir depois ter um bom valor de revenda, tá? E essa questão aqui, ela tá assim, não é para carro, não é para carro antigo, não. Carro novo também sofre com isso, tá? Com o sistema de arrefecimento. O que é o sistema de arrefecimento, né? Isso aqui é rápido, só para você entender. O motor, dentro do motor, ele tem o nome desse tipo de motor, ciclo Otto, é motor a combustão, ou seja, dentro do motor, olha lá, acontecem explosões, tá? Ele injeta ar e combustível, isso é uma imagem muito bacana, quer ver? Feita em altíssima velocidade, ó. Ó, acontecem explosões, imagina, isso aqui são 300 explosões por segundo,
Desculpa, por minuto. Por minuto. 900 explosões por minuto. Isso aqui é uma atrás da outra. Tá? São um carro de 4 cilindros, cada cilindro, né, um chupa o ar, o outro injeta ar, e o outro explode, e aí vai... E é isso que, resumindo, faz o carro andar. Faz o carro andar. Só que isso aqui, você está vendo, é uma explosão. Gera calor. Tá? Esse calor, dentro do motor do carro, né? Então, essas explosões estão acontecendo aqui dentro, né? Então, os cilindros. Isso aqui vai gerando um baita de um calor. Tá? Então, o motor do carro ele tem uma temperatura ideal para trabalhar. Ele não pode estar nem muito quente e nem muito frio. Tá? Então, o que a gente chama de bloco do motor, que é aquela parte, vamos dizer, de metal do motor que você vê por fora, ele é todo oco. E por dentro dele circula a água. A água circula do lado das paredes aqui, onde está acontecendo a explosão, para quê? Para manter a temperatura sempre controlada ali. Quando explode, aumenta muito a temperatura. Uma explosão dessa chega a 1000 graus de temperatura. Tá? Só que é por um segundo. Pum! Um segundo, 1000 graus. Né? E aí, só que uma atrás da outra vai criando muito calor aqui dentro. A água que está circulando aqui dentro, que passa por todo um sistema, né? Ele vai dando a volta no motor, né? Tem uma bomba que chama bomba d'água, que vai empurrando essa água por dentro do motor, então ela entra fria, passa por dentro do motor, onde estão acontecendo as explosões, aí ela pega todo esse calor, né? A água tem essa propriedade, né? de absorver o calor, e aí ela vai quente, dá a volta, passa pelo radiador. O radiador, qual é o papel dele? A água circula por aqui e está batendo vento, né? O carro está em movimento, então tem o hélice aqui virando, soprando, né? Um ventilador, e esfria essa água dá a volta outra vez e vai fazendo isso o tempo inteiro. O que acontece? O motor, a temperatura ideal de funcionamento do motor é 90 graus Celsius. Tá? Então ele não pode ficar muito quente, e se ele estiver abaixo de 90, ele não funciona bem também. Tá? Então o sistema de arrefecimento tem que fazer com que o carro mantenha esse calor, essa temperatura sempre igual. Tá? Aqui, só para ilustrar agora que nós estamos no inverno, né, que vai entrar o inverno, esses dias frios, essa mesma água que saiu quente lá do motor, ela passa por uma serpentina na frente do painel do carro. Tá? Então os carros que têm ar quente, na verdade, quando você vira por ar quente, ele abre a passagem dessa água quente por uma serpentina, e aí tem um ventiladorzinho que sopra esse ar quente para dentro do carro. Tá? Entendi. Aí por isso que o ar é quente. E você consegue controlar a temperatura. Uma coisa bacana, né? Então, o que acontece aqui? Né? Nos carros mais modernos, antigamente o carro tinha o quê? Tinha um radiador, né? E a bomba d'água. Então ele circulava a água pelo motor quente, dava a volta, passava pelo radiador, resfriava e voltava. Só que quando vamos dizer, a temperatura ambiente estava muito alta, o carro, não sei se vocês lembram, o carro ferveu. Né? Subindo a serra o carro ferveu. Porque a temperatura do motor estava alta, né? Porque você estava forçando o motor numa subida de serra, por exemplo, e a temperatura ambiente, o ar estava muito quente. Então o carro não deu conta de refrigerar essa água, tá? E aí a água ferveu. E quando ferve, vira uma panela de pressão, porque aquilo lá estava fechado com uma tampa. E aí quando você tirava a tampa, saía aquele monte de vapor e aquela água. Nos carros, vamos dizer, dos anos 70 para cá, aqui no Brasil particularmente, né, começou a se usar esse sistema aqui, que é um sistema selado, radiador selado, ou seja, você não abre mais o radiador, como abria antigamente. Aqui dentro desse reservatório, ele tem um nível, esse nível você tem que verificar toda vez que você para um posto para abastecer. Por favor, dá uma olhadinha como está a água do meu carro. Água, né, ou o líquido de arrefecimento. Mas mesmo com o carro quente? Mesmo com o carro quente. Isso aqui vai sempre marcar, mínimo ou máximo. Mas o ideal não seria com o carro frio? Não, aqui não tem problema do carro estar quente, porque você não vai abrir tampa. Você vai fazer uma verificação visual. E aqui tem um nível, Mas e se tiver baixo e o cara quiser completar? Então, aí que tá. Você não pode completar com água de torneira, com água com cloro. Por quê? Eu vou explicar mais pra frente aqui, rapidinho.
na verdade, hoje você não usa água, você usa um álcool que chama, me deu um branco agora, esqueci o nome. É uma espécie de álcool, tá? Ele é orgânico, né? É caro, orgânico, é mais ou menos caro, né? Num carro vai de 4 a 6 litros, não tenho bem certeza, depende do tamanho do motor, e você abastece por aqui. Então aqui vai ficar ou vermelho ou verde, porque é a cor desse líquido, né? E alguns deles já vêm diluídos, então aí você tem uma quantidade maior de frascos que você vai usar. E tem alguns que são concentrados. Hoje o mais comum é o diluído. Então, diluído em água desmineralizada, é uma água diferente. Tá? Essa água não enferruja. Tá? Porque lembra que o bloco do motor do carro, né, os carros mais modernos agora são de alumínio, o bloco do motor, mas a grande maioria ainda é de ferro. E o ferro, né, com o passar do tempo, ele vai criando ferrugem, vai criando, né, vai oxidando. Então essa água comum, água de torneira, você vai criar ferrugem. E aí essa ferrugem vai entupir a circulação da água. Tá? Então o que acontece? Aqui, por exemplo, está aí o sistema de... Olha lá. Aqui ele está completando com água desmineralizada. Olha o que aconteceu com a temperatura aqui. Está perto dos 130 graus. Quando o carro ferve, mesmo com esse sistema selado, e ele ferve por quê? Porque aquele composto lá, aquele líquido que você pôs, ele tem uma capacidade de resistir a temperaturas mais altas, tá? Ele mantém mais tempo essa propriedade de absorver o calor. Ele melhora essa propriedade de absorver o calor. E aí, o que acontece? Se você põe água comum, você está, na verdade, estragando, está contaminando isso. E aí, com certeza, o seu carro uma hora vai ferver. O seu, principalmente. Você acabou de me falar que você faz isso. Faço. Então, nesse caso, parou no posto, por favor, completa, está baixo, completa com o... Deixa a água e completa com o álcool. Não, completa isso, com esse sistema aí, com esse produto que é o... E paulatinamente vai fazendo a... Não, só uma vez, aí você passa numa oficina de confiança. Manda sangrar? Não, aí pede para verificar, porque de repente o carro está com algum vazamento, entendeu? Está vazando água do radiador, uma mangueira que, por exemplo, ressecou, aí começou a vazar água, ou alguma conexão... Tem que dar uma geral. Tem que dar uma geral. Se começar a baixar, procura um mecânico, mas assim, numa emergência, eu estou viajando, o que eu faço? Para no posto, dificilmente eles têm água desmineralizada, então você pede para completar com o aditivo do seu carro. Cada carro tem um aditivo específico que é definido pelo fabricante. Você vai no manual do seu carro, lá está escrito, usar aditivo tal, orgânico, e vai dar o tipo de aditivo. Aí você pega, completa o nível, só para poder completar a viagem, e já vai para o mecânico. Entendeu? Dá para ir lá no Ronaldo Revinho, né? Exatamente. E onde que é mesmo o Ronaldo Revinho? É lá no Jardim Florestal, né? Jardim Florestal. Isso, só lembrar, desculpa, Revinho, que eu não decorei ainda. Com a Salvador Vacari 394, aqui em Jundiaí, tá bom? Isso, e a promoção já está ganha, gente. Verificação do sistema de injeção com escaneamento e verificação de itens básicos como lâmpadas e fluidos. Ganhou o Paulo. Paulo ganhou, respondeu 50 anos. Muito bem, parabéns. Aí, Paulo, agora você entra em contato com a nossa produção aqui. Isso. Não saia do telefone, aguarde na linha, que alguém vai conversar com você. Daqui a pouco foi boa assim. Foi maravilhoso. Nossa, como a gente é velho. Você, eu. Mas quando acabar o programa, o Marco vai entrar em contato com você E aliás, o Paulo está falando que o carro dos sonhos dele na infância era uma Belina branca que um vizinho dele tinha, chamava seu José. Era uma. Mas viu, era judiada a Belina. Eu conhecia a Belina. Você tinha um sonho bem. Né? Tá. Bem xoxo. O carro é bacana. Então, só para completar aqui, olha o que acontece. Se o seu carro, esse é um outro sintoma importante, você tem que estar sempre de olho. Os carros vamos dizer, mais populares, eles têm uma luz que a gente chama de luz espia, né? Deixa eu ver se eu tenho uma foto de uma luz espia aqui. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Essa é uma luz espia, tá vendo? Que acende todo dia de manhã quando tá frio. Quando você liga, ela talvez acenda azul no seu carro. Isso, azul. Né? Aqui, ela está acendendo vermelho. É um termômetro e uma aguinha.
Se ficar acesa essa luzinha, atenção, o seu carro está com a temperatura muito elevada e corre o risco de ter, vamos dizer, uma queima de junta. Você se ferrou. Você se ferra. Tá? Nos carros que tem termômetro, né, ele marca aqui a temperatura. O ideal é ele estar sempre nos 90 graus, nesse caso aqui está 130, né? Então aqui o carro já está fervendo, tá? A água ferve com 100 graus, né? Então, olha, o que acontece aqui? Um dos problemas que pode acontecer é a queima da junta do cabeçote. O motor tem o bloco, depois em cima ele tem o comando de válvulas, tá? E tem uma tampa, que é a tampa do cabeçote. Essa tampa, ela usa uma junta metálica. Quando a temperatura fica muito alta, tá? Essa junta queima, derrete. E aí, a água que ele estava evitando que passasse para dentro do motor, ela começa a invadir o motor. Olha que loucura. Tá? Então aqui é uma junta queimada, tá vendo? E aqui a água passa por aqui, ó. Tá? Você vê que é bem perto do motor, né? Aqui é uma junta nova. Se queimou só a junta, torça para ser só isso, você ainda vai ter um prejuízo legal, tá? Não sai muito barato não, né? Aqui são os pistões do carro e aqui é o virabrequim. Eu estou mostrando isso por quê? Né? Aqui é onde acontecem as explosões. Estou mostrando isso por quê? Isso aqui, ó, olha que bacana. Você está vendo as bielas todas tortas? Essa aqui, inclusive, quebrada? Isso aqui é o chamado calço hidráulico. Calço hidráulico, o que é? Ou, por exemplo, o cara entrou numa enchente com o motor quente e a água entrou no motor. Ele entorta, porque isso aqui está muito quente. Ele entorta e aí trava o motor, tá? E quando a água entra pela junta, quando queima a junta do cabeçote, você pode ter um calço hidráulico e aí, meu amigo, esquece. O prejuízo é pesadíssimo. Com um carro moderno, então, você vai quebrar as pernas, tá? Então, é muito importante ficar ligado nessa questão da temperatura, né? Ó, aditivo para radiadores, líquido refrigerante, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, orgânico e concentrado. E aí, então, esse é o concentrado, você usa com a água, ó, bidesmineralizada, tá? Então, aí você usa, é a mesma água de bateria, tá? Né? E aqui, colocando aditivo, tá vendo? No radiador selado, tá bom? Beleza. Então, importantíssimo. Aliás, se você que ganhou a promoção aqui com a gente, lá no Revinho, né, no Motorhead, ele com certeza vai dar uma geral, vai ver isso inclusive, e vai te dar uma dica importante e falar, olha, é bom fazer a troca, porque uma outra coisa que é importante, que as pessoas não se ligam, é esse líquido que circula lá dentro, ele, com o passar do tempo, ele vai perdendo as propriedades dele, tá? Então, tem fabricante que recomenda a troca a cada 2 anos, né, alguns a cada 4 anos. Vai ter uma hora que você vai ter que esgotar toda a água do sistema e colocar tudo novo, tá? E aí, meu amigo, se você não faz isso, você está arriscado a ter aí um motor fervendo e é um prejuízo forte, tá? Então, fica ligado nisso que é muito importante, tá bom? Já curtiu? Já curtiu aqui o test drive? Dá aquela curtidinha, manda um recado pra gente, fala qual foi o carro da sua infância. Se você tem dúvida a respeito... Tem dúvida aqui do aquecimento do trocadilho do Joaquim, do Joca, manda pergunta pra gente, cara. Agora nós estamos já no último bloco. Isso. Agora a gente vai começar a falar do causo Joca. Mas espera aí, vamos falar do Corcel? Então, olha isso que história bacana. Isso não é um Corcel. Esse aqui é o Galaxy, tá? Então ele foi, vamos dizer, o primeiro automóvel assim, nacional da Ford, tá? Em 1967. Ele era um carro de luxo, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele era um carro normal lá, né? Mas aqui ele veio como um carro de alto luxo, tá? E o Galaxy, né, durante muitos anos, foi considerado, né, o Landau, o LTD, pô, era o carro do presidente da República, né? Era o top, era o carro mais caro do país, lá no comecinho, né? Um tio meu, na década de 80, comprou o Landau, que foi de Aureliano Chaves. Olha que bacana. Aureliano Chaves, para quem não sabe, foi vice-presidente da República e governador do estado de Minas Gerais em 1983, 85. Isso, foi governador na ditadura militar, vice-presidente de João Figueiredo. João Figueiredo, isso. Tá? Então, nessa época, a Ford queria o quê?
a Chevrolet tinha acabado de lançar o Opala aqui no Brasil, em 68, né? Então a Ford tinha o Galaxy, a GM tinha acabado de lançar o Opala, né? Foi o primeiro carro também, o primeiro automóvel da Chevrolet feito no Brasil, né? Que ele era inspirado no Opel Kadett, né? E aí a Ford falou, não, a gente precisa fazer um carro pequeno para competir, o mercado está crescendo, vamos bombar aqui também. E aí o que ela fez? Nessa época, a Ford, ela comprou uma empresa, olha que loucura, como esse mundo da indústria automotiva é maluco, né? A Ford comprou a Willys do Brasil, né? Então a Willys fazia aqui, a Willys é uma empresa também, uma fabricante de automóveis americana, né? Willys Overland. Então ela fazia aqui o Aero Willys, né? Depois esse aqui é o Aero Willys mais moderno, né? Lindo esse carro, né? Tinha o Itamaraty, que foi a primeira limousine do Brasil, né? Que era uma versão limousine do Aero Willys. E aí fazia também a Rural. Só que a Rural era Jeep. Olha que maluquice, né? A Willys era dona da Jeep. A Ford comprou a Willys no Brasil. Aí ela fazia, a Willys fazia a Aero Willys, fazia a Rural, fazia o Jeep e fazia o Gordini. O Gordini era feito pela Willys no Brasil. Então quando a Ford comprou, ela comprou esse pacote. Mas olha que maluquice, a Gordini era da Renault na França. Então de uma vez só ela comprou duas marcas. Três, né? Jeep, a Willys e a Gordini. Se não tivesse a Renault. Não tivesse essa pequena vendo, eu diria o que é o mercado automobilístico. É uma bagunça. É o velhinho. Né? Então, o Gordini era Renault. Bom, olha que maluquice. Então a Ford comprou de uma tacada só a Jeep, a Willys e o direito de fazer Renault no Brasil. Tá? Só que ela não ia vender carro com a marca Renault aqui. Só que lá no finzinho, antes da Willys ser vendida para a Ford, o pessoal da Renault da França estava desenvolvendo um novo produto, que era esse aqui, era o Renault 12. Tá? Era um carro para substituir o Gordini, inclusive, lá na França. Tal. Era um carro mais moderno, né? Com uma proposta diferente. Não sei se você está percebendo alguma semelhança. Total, dele, né? Ele lembra muito o Corcel. Então o Renault 12 ele também estava sendo desenvolvido aqui no Brasil. Quando a Ford comprou, ela falou, não, peraí, eu não vou vender Renault, eu vou vender Ford no Brasil. Então o que ela fez? A Rural deixou de ser Rural Willys, virou Rural, Ford Rural. O Jeep deixou de ser Jeep, virou, na época era o Jeep Willys, né? Não, agora o Jeep é Jeep Ford. Tanto que tinha uma fábrica lá em Pernambuco, na época. Engraçado que hoje a Jeep voltou para Pernambuco, né? E aí tinha um projeto para fazer esse carro aqui no Brasil, estava em desenvolvimento ainda. O pessoal da Ford comprou o pacote fechado, né? E começou a desenvolver um carro compacto. Mais bonito. Mais bonito, com certeza. Mais inspirado. Então a base dele, motor, câmbio, suspensão, né? Era do Renault 12. Ele teve algumas adaptações, né? Para os engenheiros da Ford não pegaram o projeto cru, né? Eles, não, vamos mudar aqui alguma coisa de suspensão e tal, e adaptaram esse carro para um projeto da Ford. Tá? E olha que bacana, na época, o carro que bombava nos Estados Unidos, o carro pequeno, né? Pequeno para o mercado americano, que era o carro assim, vamos dizer, que estava mais falado no mercado americano, era um carro que tinha nome de cavalo. Mustang. Era um Mustang. Mustang, né? Vamos dizer, é um nome que se dá para os cavalos selvagens que corriam lá nas pradarias. E o Corcel? E Corcel não deixa de ser um Mustang, né? O nome, né? Um Corcel negro. É um cavalo também. É um cavalo. Né? Então eles tentaram fazer essa analogia com o Mustang para fazer um carro aqui no Brasil e aproveitar esse lado lúdico, né? Essa parte lúdica. Havia alguma competição com o Fusca? Opa, isso aqui era um anti-Fusca. Esse carro aqui, inclusive... Olha então, na minha inocência de criança, nos anos 70 eu acertei. Eu achava que havia uma rivalidade entre os dois. É uma baita rivalidade. E olha que bacana, o Corcel, né? Aqui, ó. Aqui, inclusive essas fotos são lá do estúdio design da Ford. Esse aqui é o protótipo WOX7, ó. Ele não era nem Corcel ainda, tá? Então,
se você reparar depois, as calotas, o Corcel, a primeira geração do Corcel tinha 3 parafusos na roda, né? Os carros da Renault, Gordini, e agora, inclusive, o Kwid, ele tem só 3 parafusos na roda, é uma característica da Renault, tá? Para carro mais simples, mais popular, eles faziam só com 3 parafusos, a maioria com 4, né? 4 parafusos para prender a roda, esse aqui tem 3. E o Corcel aproveitou isso na íntegra. E olha que interessante, aí resolveram fazer o primeiro carro nacional com tração dianteira. Isso foi uma revolução aqui no Brasil. Tá? É verdade, foi o primeiro, né? Primeiro carro com tração dianteira, né? Feito no Brasil. Então, quer dizer, a maioria dos carros, o Fusca tinha tração traseira, a Brasília, né? Os principais competidores, tirando o DKV, que foi o primeiro carro nacional mesmo, o DKV tinha tração dianteira também. Tá? Mas o DKV era um projeto alemão, era uma outra história, né? Aqui o Corcel, ele foi um carro desenvolvido para o mercado brasileiro. Tudo bem que em cima de um Renault, né, de um projeto francês, mas assim, eles fizeram um carro, o Corcel só teve no Brasil, na primeira fase, tá? E depois aqui na América do Sul. Mas era um carro feito para o mercado brasileiro. E aí eu me lembro aqui em Jundiaí, era muito engraçado, eu era criança nessa época, e para você ir para o centro da cidade, Jundiaí é um morro, né? O centro fica lá no alto do morro. É. E as ruas aqui não eram de asfalto, eram de paralelepípedo, eram de pedra. E quando chovia? E quando chovia, nenhum Corcel subia para o centro da cidade. Era uma loucura isso. Né? Porque os carros ficavam patinando, o pessoal não sabia dirigir carro com tração dianteira, né? E ele tinha uma certa potência e tal. O carro patinava e não subia. Os Fusquinha subiam né, a Padroeira, subiam todas essas ruas que eram todas de paralelepípedo. Momento pré-histórico, é só para o pessoal mais velho lembrar, tá? Então, na verdade, o Corcel ele era um Renault, tá? Essa é a história. E aqui já o primeiro carro de produção, né? Essa é a primeira fase do Corcel, ele é bem simplesinho, né? Tem pouco detalhe e tal, né? Vendeu muito, Joca? Vendeu pra caramba. Esse aqui era a versão coupé, tá vendo? Com 2 portas, bem legal. Ele era bonitinho esse carro, né? Vale uma grana hoje absurda, tá? Aí logo em seguida veio a Belina, né, que era a versão perua do Corcel, que também tinha no Renault 12, tinha a versão perua. E aí os caras aproveitaram aquela história desse lado lúdico do Mustang, que todo mundo era apaixonado, tinha até música aqui, o Mustang, cor de sangue, não sei o que e tal. E fizeram o Corcel GT. Esse carro aqui é uma história doida. Ele inaugurou uma tradição maldita aqui no Brasil, que era dos esportivos de mentirinha. Como assim? Era simples. Você botava umas faixinhas pretas no carro, entendeu? O carro era o mesmo. Era idêntico. Aí pintava o carro. Punha uma faixinha, punha um painelzinho diferente, um volante mais legal. E aí se falava Corcel GT, né? E tinham várias versões de carros. Não foi só o Corcel, mas teve vários, um monte de carro nacional. E virou uma praga isso aqui no Brasil, que era esportivo de mentira, porque você comprava, não, porque eu tenho um Corcel GT. Isso aqui é um projeto raríssimo de ver. Eles tinham até uma versão conversível. Uma maluquice, né? Que não ia vender nunca. Ó, primeira propaganda de revista. O Ford Corcel tem tração dianteira. Para muita gente isso não é novidade, mas é. Né? Isso aqui é uma propaganda de época, né? É muito bacana. Aqui o Corcel e a Belina, aqui já é a segunda geração do Corcel, né? Mudou a grade, a lanterna. Quem lembra disso? Tinha a plaquetinha. A plaquetinha. Você tinha que trocar todo ano, né? Eu achava bacana esse sistema. Roubalheira desde aquela época, desde aquela época, né? Aí, ó, aqui, usei uma foto da revista 4 Rodas, inspirada nas station wagons americanas, né? Eles faziam a lateral fingindo que era de madeira. Isso aqui era um papel contact. Não, papel contact mesmo, de madeira, né? Imitando madeira. E era lindo. Nos Estados Unidos também era fake, tá? Né? E aqui, olha as propagandas do Corcel GT. GT, para quem não pensa em outra coisa. Né? Aqui, cuidado, carro bravo. Era mentira, cara. O carro não tinha nada de bravo. Tinha só essa aparência. Puseram uns faróizinhos de milha aqui, né? E era o mesmo Corcel. Era o mesmo carro, tá vendo? Muito bom. Aqui já é a primeira reestilização mais profunda do carro, né? Quando mudou os faróis, tá vendo? Ele já ficou mais moderninho, né? Aqui em 1973,
né, quando mudou, aqui já é a terceira geração do Corcel, né? Ó, isso aqui são fotos de imprensa da Ford da época, é muito bacana isso, né? Uma mente que fazia, ó, a Belina nova, né? Minha mãe tinha uma Belina assim. Nossa, nunca me esqueço. Comprou na Vescan. E você andava... Tem uma versão do Mustang que tinha essa faixa, escrito GT aqui, tá vendo? Então, e aqui tem um símbolo de um cavalinho. Era tudo para tentar te ludibriar. É, né? E olha, cara, no Brasil criaram isso aí assim de monte. Tá? A Fiat teve, a Ford teve, a Volkswagen, todo mundo teve os carrinhos de mentira. Essa maldita dessa tradição aqui, depois, aqui já nos anos 2000, eles inventaram uma tela de plástico, você punha na frente da TV com um monte de faixa colorida assim, para você assistir TV colorida. Eu lembro disso. É a mesma coisa. Isso aqui é a TV colorida de mentirinha. É dessa época, inclusive. Tá? É aquele velho ditado, quem não tem cão, caça com gato. Caça com gato. Então... E o cara ficava feliz, o cara ficava contente. Os aventureiros urbanos, né? O cara nunca vai botar um CrossFox na terra, nunca vai botar um EcoSport na terra, uma lama. Não, porque atola. Atola. Não foi feito para isso, Não foi feito para isso, né? Então, mas vende uma coisa bacana para as pessoas, vende um sonho. Já que não dá para comprar o carro que você sonha, você compra um Corcel, né? E aí, em 77, veio o Corcel 2. E aí ele virou um carro mais moderno. Aqui, ele foi buscar inspiração num carro da Ford, alemão, que era muito bonito na época. E ele realmente ficou um projeto bem bacana, né? Bombou esse carro. Continuava com as 3 parafusinhos na roda. 1, 2, 3, tá vendo? Né? E aqui o Corcel GT com arinho, ó. Pneu com pintadinho de branco. Ah, tem Corcel GT. Um amigo meu, nunca me esqueço. O pai dele comprou. Ah, meu pai tem um Corcel GT. Era igual esse aqui, que era Bobão, o básico. Bobão. Né? Aí veio o Corcel 1.6, que até então o Corcel tinha motor 1.4. Ah, eu falei agora do 1.4 do Cruze. O Corcel tinha motor 1.4, aquele primeirinho lá. O velhinho. Aí eles lançaram o motor 1.6, né? Já era uma evolução do motor. E o motor, acredite se quiser, ainda era o motor da Renault. O sistema todo, assim, eles foram melhorando. Vamos dar um tapinha nesse motorzinho e tal, mas era um motorzinho de Renault. Tá? Motorzinho de gordinho, vai. Tá? E, não, tem um Corcel GT, motor de gordinho. Beleza. Né? Aqui a Belina, né? Quando lançou a Belina 2. E aí... O mais doido disso tudo, na Belina também era um carro fantástico, né? Olha, isso aqui são fotos de imprensa da Ford, né? Aqui toda a linha, né? Tinha o Corcel Hobby, que era o pé de boi, né? Para quem não tinha grana, você comprava o Hobby. Aí depois você tinha o LDO, luxo do opcional, era o carro mais luxuoso e tal. Tudo mentira, era friso, a rodinha que era diferente, para-choque tinha um borrachão aqui e tal, e eu tenho um Corcel LDO. Tá? Bobão. Não, mas na época não era bobão. E aqui o Corcel GT, olha aí. Bonito, né? Diferente, umas faixas pretas, tal, o farol de milha, que era, nossa, fantástico. Aqui quando fizeram 1 milhão de carros, né? Da Ford, ó. Muito legal essa foto. E aí, ó, o Corcel, você acredita? O Corcel até então só tinha 4 marchas. Né? E aí ele ganhou a 5ª marcha. E era o Corcel GT. Motor 1.6 com 5ª marcha e tinha lavador de farol. Você lavava o vidro e o farol. Ele espirrava água no farol. Era uma bobagem, né? O Vini Som está fazendo uma pergunta, você perdeu o começo do programa, Vini. O Corcel foi lançado em 1968, isso. Portanto, completando 50 anos. 50 velhinhas, cara. É, velho. Não, o Corcel. Né? Aqui, ó, em 80, ainda tinha o Corcel GT. E era um barato que você tinha... Isso aqui era um acessório altamente roubado no Brasil, né? Que era o sobrearo. Era um arinho de metal que você punha na roda de ferro. Dava uma aparência de roda de esportiva, tal. Era uma maluquice de época, né? Ó, e olha quem era garoto propaganda. Só ele. Só ele. Ele corria na Europa na época. Era um molecão. Pivete de tudo, ó. Na Europa eu sou campeão da Fórmula Ford, aqui dirige um Corcel 2 a álcool, campeão da economia. Ayrton Senna, ele foi garoto propaganda do Corcel. Será que ele dirigia na rua mesmo o Corcel ou não? Não, né? Não sei, talvez. Nessa época, deve ter ganhado
refinado o carro, porque na época o Corcel era um carro assim, até desejado. Porque era proibido importar carro no Brasil. É verdade. Né? Só tinha carro nacional. Só com Collor depois, né? Só com Collor, lá em 92. Aqui uma série especial também do Corcel, essa foi muito legal, chamava Série Campeões. Ele era inspirado no Lotus preto Lindo, hein? do Emerson, preto e dourado, né? Isso aqui é raríssimo, chama Série Campeões. Cara, quem tem um carro desse, vale uma Mercedes. Se quiser, vale um caminhão de dinheiro. E aí, o que aconteceu? O Corcel estava indo bem e tal, mas aí a Ford falou, não, a gente precisa de um carro mais luxuoso, porque é a coisa que está começando a apertar, está incomodando. Né? Vamos fazer um carro melhor. Lá, isso já em 83, 84. Aí eles resolveram lançar o Del Rey, que na verdade ele era um Corcel melhorado. Olha que interessante, 1, 2, 3 parafusos. Continua sendo um Corcelzinho, que era um Renaultzinho, que era um Gordininho. Melhorado. Melhorado. O Vinisson, na verdade, se chama Pedro e ele é de Formiga. Formiga é Minas, né? Ah, rapaz. Eu acho que eu sei quem é esse menino. Você conhece? Ele é um cara bacana. Seu nome é Pedro? Pedro, eu acho que eu Pedro. sei quem é. Pedro, isso. Olha a van. Isso. É alguma coisa pra vocês. Eu não sei, deve ser algum comercial aí. E Fernando A. de Genaro tá falando que mandou bem. Boa, Joca. O Vinisson, Avan. Bom, é povo louco, né? Deve ser alguém das lojas Avan. Ou da sua juventude. Está querendo aproveitar aqui o nosso espaço para fazer merchandising de loja de departamento. Vai saber, né? Mas eu sei quem é essa figura. Você sabe quem é? Eu sei. Eles estão me sacaneando, mas tranquilo. Então, e aí o Del Rey, né, virou, vamos dizer, o carro de luxo. E esse carro aqui tinha duas séries. Tinha a série prata e a série ouro. E era um carro já mais bem acabado. Aliás, ele tinha uma coisa super bacana que era o reloginho digital do painel. Que tem até hoje no painel do Corolla, cara. Doido, né? Até hoje a Toyota usa esse reloginho digital, mas na época digital era uma coisa absurda, né? Então, ele era um carro super requintado, painel mais bonito, já tinha roda com 3 parafusos, mas tinha roda de liga, né? E aí a Ford resolveu fazer uma versão picape também do Corcel, que era a Pampa. A Pampa, inclusive, teve uma versão 4x4, que era muito legal, né? Inspirada lá no Jeep, ó. E a Belina também virou Del Rey. Ela virou a Scala. Isso aqui em paralelo. Tinha o Corcel, tinha a Belina, depois tinha a Del Rey Scala e o Del Rey. O Del Rey, ele era um concorrente do Santana na época ou não? Sim, ele era um carro mais luxuoso, era um carro assim pra quem tinha grana. Era um carro caro pra burro. Caro pra burro. Ó, a Belina, porque já tinha vidro elétrico, entendeu? Tinha ar-condicionado, tinha roda de liga, coisa que na época era absurdamente cara. Ó, Pampa 4x4, esse carro aqui, cara, ele usava muita coisa do que a Ford, nessa época, ela ainda dominava um pouco a tecnologia da Jeep. Então ela usava todas aquelas sacadas do Jeep nessa picape. E ela tinha 2 tanques de combustível. Nossa. Porque era um carro de trabalho. Então, esse carro aqui, nessa crise que teve a semana passada... Esse era bom. Era maravilhoso. Dava mais de 100 litros de combustível, tá? Ó, aqui, a Belina, já finalmente dela, em 1985, eles tentaram dar um tapinha na frente. Aqui a Ford já estava de saco cheio, misturada com a Volks, né, que criou a Auto Latina, né? E aí começou a criar um monte de produto misturado. Olha lá, Belina 85, fizeram uma versão 4x4 da Belina também. Isso aqui é outra raridade, é dificílimo de ver, vendo muito pouco, né? 4x4, cara, muito legal. Esse não era de mentirinha, era um aventureiro de verdade. E aí o Del Rey acabou roubando o lugar do Corcel. Em 86 o Corcel saiu fora de linha, né? Ficou só a Belina, a Scala, que era a versão Belina do Del Rey, né? Deu para entender? A versão perua do Del Rey. Mudou de nome, virou Ford Belina, né? Del Rey Belina, e aí tinha a versão guia. Esse carro era maravilhoso, tá? Roda aro 16 e tal. A Pampa também, que é um carro que bombou aqui no mercado brasileiro. Essa é a história do Corcel, quer dizer, é uma história muito bacana que nasceu lá na Gordini. É uma bagunça, misturou Ford com Jeep, com Willys, com Renault. E deu essa bagunça aí. E esse motor durou tanto tempo, porque o motor
desse carro, que é o mesmo lá do primeiro Corcelzinho, que era o motor do Renault, que era o motor do Gordinho. Motor bom. Motor bom. Depois ele ganhou outro nome, virou CHT. Né? Era tudo assim, nomenclatura. Fizeram umas alterações de tecnologia, mudaram e tal, mas o princípio do motor era sempre o mesmo. Né? E esse motor foi parar no Escort, né? E foi veio para o K, e esse motor não acaba. É desgraçado esse motor, porque o projeto era muito bom. O projeto da Renault que dura até hoje. Né? Tá? Então essa é a história do nosso velho guerreiro aí, o Corcel. Joca terminando o seu caso, o caso do Corcel, 50 anos, completando 50 anos esse 2018. Isso. Relembrando, recapitulando, hoje a gente viu o carro da semana, que é o Cruze. O Cruze. LTZ. Você pode ver o Cruze também no www.jundiaagora.com.br. Tem vários vídeos, pode ver no Automotori, www.automotori com i no final.com.br. Se inscreva lá, tem o blog, tem o site, curta lá, gente. Além do Cruze, você vai encontrar lá no Jundia Agora vários carros que o Joca já produziu matéria com vídeos espetaculares. Então, um deles que você não pode deixar de ler, porque a gente estava falando dos esportivos de mentirinha, esses carros aí de mentirinha, tem lá a avaliação que a gente fez com o Sandero RS. Esse deixou de ser de mentirinha, porque a própria Renault fez lá o Sandero GT, é outra versão de papagaiada, né? Faixinha, né? Uma coisinha diferente, uma rodinha bacana e virou uma versão esportiva. E aí a Renault pegou a Renault Sport, que é a mesma equipe que prepara os carros de Fórmula 1 e tal, quer dizer, rally, o pessoal ferrado, e preparou o primeiro carro da RS, o Renault Sport, para o mercado brasileiro. Foi o primeiro carro fora da França feito pela Renault Sport. E eles pegaram o Sandero. Cara, o carro é um canhão. Ele tem 150 cavalos. É animal. É animal, é muito legal. Leia a matéria lá, tem até uns vídeos e tal. Você vai ver que bacana que é. A gente viu o comercial da Fiat, é a sequência do comercial da semana anterior à greve dos caminhoneiros. E também falamos sobre o sistema de refrigeração do carro. Ou arrefecimento. Que tem tudo a ver com o nosso amigo Regis Revinho. Regis Revinho, da Motor Revs, que o Paulo, que ganhou a promoção dessa semana, vai lá, vai fazer esse check-up. E eu recomendo, mesmo você que não ganhou a promoção, dá uma olhada, passe no mecânico de confiança, passa lá no posto, olha como está o nível do líquido de arrefecimento do seu carro. É importantíssimo você ficar de olho nisso para você não ter um prejuízo monstro depois na sua conta. Paulo, você ganhou uma verificação do sistema de injeção com escaneamento e verificação de itens básicos como lâmpadas e fluidos. Só verificação, tá? Constatou o problema aí, vai ter que ser a parte. Mas, pô, já é uma baita de uma coisa. Quem é que dá alguma coisa de graça hoje em dia, né? Nem injeção na testa. Nada. Terminando? E na semana que vem nós vamos fazer uma brincadeira. Além da nossa parceria, nós vamos finalmente finalizar o sorteio da nossa miniatura aqui de Ferrari, né? Que o Marco gentilmente vai apresentar aí, isso aí, né? Vamos fazer essa brincadeira, vamos fazer esse sorteio, se inscreva, a gente vai fazer uma brincadeira aqui e você vai participar com a gente. Tá porque bom? Na verdade, explicando, gente, no primeiro programa a gente tentou fazer o sorteio, houve pouca participação, não é querendo desmerecer as pessoas que participaram. Claro que não. Quem participou da primeira vez, participa agora também, já fica atento como já está pré-inscrito. Já está pré-inscrito e vamos sortear essa Ferrarizinha aí. Aliás, a pessoa que ganhar, ela pode vir aqui na semana seguinte, posterior, participar do programa para falar do que gosta de carro. Olha que legal. Tirar dúvida ao vivo. Tomar café da Alessandra. Nossa, uma delícia. Café muito bom. O do Marco é horrível, mas é verdade. O da Alessandra é muito bom. Terminamos? Terminamos. Valeu, cara. Valeu. Marcão, até boa semana que vem. Semana que vem a gente vem com bastante novidade. Um abraço. Um abraço para você. Juízo. Juízo. A van